Olá, sejam bem-vindos. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Santana da Vargem, Minas Gerais, traz hoje um vídeo sobre patrimônio cultural, a identidade do município. Essa é uma ação da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, cujo tema: Caminhos do Patrimônio, Contemporaneidade e Novos Horizontes. Para começar a entender um pouco sobre patrimônio cultural, precisamos entender um pouco sobre esses três termos. O que é identidade? Identidade é tudo aquilo que diferencia e identifica o homem. É o conjunto de características particulares. E o que é memória? É o conhecimento ou a consciência sobre situações, eventos, ações ou sensações passadas. E por último, o que é história? É o discurso, oficial ou não, construído sobre nosso conhecimento a respeito do passado e do presente. E o que é cultura? É o conjunto de atividades e modos de agir, costumes e instruções de um povo, como por exemplo a língua, as comidas típicas, as religiões, a música local, entre inúmeros outros aspectos. Mas afinal, o que é de fato patrimônio cultural? É a soma dos bens culturais de uma comunidade ou grupo. É a nossa herança deixada pelos nossos pais, a nossa maneira de falar e agir, as nossas festas, monumentos, imagens, documentos dos arquivos, casas antigas e também as novas, tudo aquilo que tem uma importância para a nossa história. O patrimônio histórico e artístico materializa e torna visível um sentimento evocado pela cultura e pela memória, e assim permite a construção de identidades coletivas. Podemos diferenciar os nossos bens culturais em três grupos: os bens culturais naturais, os bens culturais imateriais e os bens culturais materiais. Vamos aprender o que cada grupo significa? Os bens culturais naturais são os bens que não foram produzidos pelo homem, mas foram assimilados culturalmente, servindo de referências e influenciando culturalmente o homem. Por exemplo, rios, cachoeiras, pedras, matas e entre outros. Os bens culturais imateriais são as representações da cultura que, mesmo acontecendo em espaços e lugares, não podem ser tocadas fisicamente, mas sim apreendidas pela capacidade sensorial, como por exemplo, o encontro de violeiros e o Tigres do Vale, que são dois bens inventariados no nosso município. Já os bens culturais materiais são aqueles bens concretos, móveis ou imóveis que podemos manusear, como por exemplo, casas, imagens, igrejas, monumentos, entre outros. Já que agora entendemos o que é o patrimônio cultural e como os bens culturais são divididos, precisamos entender como conservar e preservar esses bens. Conservar é o ato de amparar, defender, manter, resguardar de qualquer dano. E preservar está ligado à defesa, ao cuidado e ao respeito. Preservar também é dar relevância, destaque e importância. Para preservar o patrimônio cultural, é necessário, inicialmente, conhecê-lo por meio de inventários e pesquisas realizadas pelos órgãos de preservação, em conjunto com as comunidades. No passo seguinte, se faz presente a utilização dos meios de comunicação e do ensino formal e informal para desenvolver o sentimento de valorização dos bens culturais e a reflexão sobre as dificuldades de sua preservação na própria comunidade. A comunidade é a verdadeira responsável e guardiã de seus valores culturais. Não se pode pensar em proteção de bens culturais senão no interesse da própria comunidade, a qual compete decidir sobre sua destinação no exercício pleno de sua autonomia e cidadania. Inventário. O inventário de proteção ao acervo cultural é um levantamento sistemático dos bens culturais de uma determinada região. Ele é baseado no conhecimento da história e da memória do município, desde seus primeiros habitantes até os dias atuais, para o trabalho de identificação do conhecimento de bens culturais. Há alguns bens culturais que são inventariados no município de Santana da Vargem: os passinhos, o Paço Municipal, a Escola Estadual Padre José Ribeiro, a Escola Municipal Doralice Mendonça Reis, o Tigres do Vale, a Cavalgada, o Encontro de Violeiros e as 3 praças públicas. Na gestão de 2021, mais alguns bens foram inventariados: o Centro Reviver, o Grupo Arte Viver, a Banda Coisa Nossa e a Bateria Unidos do Zequê. Tombamento. Tombar
não é derrubar. O tombamento é um ato administrativo realizado com o objetivo de preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica. É um instrumento utilizado para proteger um bem cultural. Quando um bem cultural material é tombado, não pode ser destruído ou ser modificado sem autorização. Nosso município tem um bem tombado, que é o Monumento de Santa Ana, tombado no ano de 2020. Registro. O registro é um instrumento utilizado para proteger um bem cultural imaterial. Registram-se saberes e celebrações, rituais e formas de expressão, e os espaços onde essas práticas se desenvolvem. O bem cultural registrado de Santana da Vargem são os grupos de folias de reis. A seguir estão algumas imagens de reformas realizadas nesse ano, que foram realizadas usando os recursos do ICMS Patrimônio Cultural. Esse recurso é destinado para a preservação dos bens de patrimônio cultural, os bens que são inventariados, tombados ou registrados.